Pessoal, tudo bom? Tudo massa? Tudo certo? Como eu falei para vocês em sala de aula, hoje a gente vai estar inaugurando o nosso canal no YouTube. Confesso para vocês que para mim é uma novidade, um marinheiro de primeira viagem. Então esse canal, ele está totalmente aberto a sugestões, tá? A dicas. Até porque a finalidade desse canal é só uma, tá, pessoal? Ajudar vocês. Aliás, tudo que eu faço, tudo que eu planejo, tudo que eu penso é para ajudar vocês. Todos os meus finais de semana, todos os meus feriados, todas as minhas madrugadas de insônia, tudo é pensando em como eu posso fazer para ajudar cada vez mais vocês, tá bom? Então esse canal é mais uma ferramenta que a gente vai ter para construir o conhecimento de vocês e fazer com que vocês entrem na universidade. Beleza? Então, a princípio, esse canal ele vai ser utilizado para a resolução dos nossos simulados semanais. Todo mundo sabe que todo domingo vocês têm um simulado para responder. Então, no domingo vocês fazem um simulado, na sexta-feira, a partir de hoje, vocês terão, através do nosso canal, a resolução desse simulado. É claro que, diante das sugestões que aparecerem, a gente vai incrementando o nosso canal. Beleza? Tranquilo? Então, espero que vocês curtam o nosso canal. E lembrem, história é com Everaldo Chaves. Vem com o cara! Simbora! A primeira questão, uma questão que fala sobre os pensadores, sobre os filósofos defensores do absolutismo. E aí, pessoal, nessa primeira questão eu quero começar de baixo para cima, tá? A letra D diz Maquiavel, Thomas Hobbes, que conceberam o contrato social. Lembrem que Thomas Hobbes ele defende o contrato social, mas Maquiavel não. Maquiavel, Bossuet e Baudin, cujas teorias só se diferenciaram na aplicabilidade teológica, a teologia Deus. Pessoal, lembrem que Baudin e Bossuet, eles defendiam a teoria do direito divino dos reis. Então, suas teorias não se diferenciavam. E Maquiavel não fala de teologia na sua obra. Beleza? Tranquilo? Letra B. Nicolau e a teoria do contrato. Lembrem que Maquiavel ele não defende nenhum tipo de contrato social. Thomas Hobbes sim, Maquiavel não. Então a gente chega na letra A que diz Nicolau Maquiavel e a sua teoria de que o indivíduo estava subordinado ao Estado. Pessoal, lembrem que o Estado absolutista é aquele que concentra os poderes nas mãos de um rei. Portanto, todos os indivíduos, toda a sociedade deve se submeter ao poder do rei. Thomas Hobbes, que foi o criador da teoria do contrato social. Bossuet e Baudin, que defenderam que o rei era um representante divino. Perfeito, lembram? Para Bossuet e Baudin, o rei é rei porque foi escolhido por Deus. Então, resposta letra A de amor. Próxima questão. Pessoal, Thomas Hobbes, lembrando que Thomas Hobbes foi um filósofo defensor do absolutismo. Thomas Hobbes, que tem como seu principal livro o Leviatã. Então, a pergunta da questão é, essa forma de governo que marcou a Idade Moderna, que governo foi esse que marcou a Idade Moderna? Um governo absolutista. Então, vamos embora. Letra A. O absolutismo resultou do apoio da aristocracia que, defrontando-se com problemas de obtenção de renda, encontrou na monarquia centralizada uma forma para a manutenção dos seus privilégios. Pessoal, duas coisas. Primeiro, quando a gente fala de aristocracia, a gente fala de nobreza. Lembrem que foi o rei que buscou o apoio da nobreza. Lembram disso? Eu falei para vocês essa semana, inclusive. O rei, ele busca o apoio da nobreza. E como é que o rei faz para buscar o apoio da nobreza? Isenta a nobreza de pagar
impostos e oferece terras à nobreza. Então, quem buscou o rei foi a burguesia. A burguesia, ela cria o absolutismo. Então, o absolutismo foi resultado do apoio da burguesia. A burguesia apoia o absolutismo. E o absolutismo apoia os privilégios da nobreza. Entendido isso? Tranquilo? E outra coisa, quando a gente fala de obtenção de renda, a gente fala de comércio. Quem estava passando por problemas na obtenção de renda era a burguesia. Lembram, pessoal? As cidades europeias, os burgos, estavam sendo atacados pela nobreza. Então a burguesia se une ao rei para que o rei use os seus poderes para defender a burguesia. E como é que o rei vai defender a burguesia? Proibindo a nobreza de atacar a burguesia. Então o rei proíbe a nobreza de atacar a burguesia, mas ao mesmo tempo o rei busca o apoio da nobreza, isentando a nobreza de pagamento de impostos. Beleza? Tranquilo? Então, o absolutismo foi apoiado pelos camponeses e servos, está falso. O rei nunca defendeu os interesses de camponeses e servos. A letra C diz que o absolutismo foi incentivado pelos setores populares urbanos, artesãos e pequenos comerciantes, que estavam interessados em neutralizar o poder dos grandes comerciantes. Aqui está dizendo o seguinte: a pequena burguesia apoiou o rei para que o rei neutralizasse os grandes comerciantes, ou seja, a alta burguesia. Isso está falso. A burguesia, ela vai buscar o apoio do rei para que o rei proteja a burguesia contra os ataques da nobreza. Beleza? Letra D. O absolutismo foi a solução para os problemas que a burguesia mercantil enfrentava. Burguesia mercantil, comerciantes, tá? Pois a burguesia necessitava do poder real forte para efetivar uma política econômica que garantisse as suas possibilidades de expansão. Lembram, pessoal? A burguesia se une ao rei para que o rei dê proteção à burguesia. Mas lembrem que essa proteção ela era política, ou seja, o rei vai proibir a nobreza de atacar a burguesia, mas lembrem que essa proteção também era econômica. Ou seja, o rei vai usar os seus poderes para ajudar a burguesia a enriquecer. Essa proteção econômica a gente chama de mercantilismo. Lembram disso? Então, o mercantilismo foi a política econômica adotada pelos reis absolutistas para que eles ajudassem a burguesia a enriquecer. Beleza? Então, resposta letra D. A terceira questão, ela fala de um texto, e esse texto fala sobre a etiqueta, sobre a moda, sobre a roupa. Então, sobre esse tema é correto afirmar que, pessoal, obviamente eu estou pulando os textos para a gente ganhar tempo, mas é importante que todo mundo leia os textos, tá? Beleza? Então, o texto faz referência à prática da etiqueta na França. Sobre esse tema é correto afirmar, letra A. A etiqueta, ou seja, a roupa, a moda, era um elemento de distinção social na sociedade de corte e definia os lugares ocupados pelos grupos próximos ao rei. Perfeito, né, pessoal? Quem está próximo ao rei normalmente usa uma roupa ostentadora, uma roupa luxuosa. É diferente do pobre, é diferente das pessoas que estão afastadas do rei, que usam roupas mais simples. Então, resposta letra A de amor. A quarta questão fala sobre Bossuet. Pessoal, lembrem que Bossuet, juntamente com Jean Bodin, ele vai defender a teoria do direito divino dos reis. Então, a letra A diz o seguinte: o texto, ele trata do Estado moderno. Lembrando, falou em Estado moderno, a gente está falando de um governo absolutista.
Então, Bossuet, lembrem, ele defende o absolutismo. Então, o texto de Bossuet, ele trata do Estado moderno, que é caracterizado pela centralização de poder nas mãos do rei, cuja legitimidade seria conferida por Deus. Pessoal, para o Bossuet, lembrem, o rei é rei por vontade de Deus, ou seja, a centralização para Bossuet, ela é legitimada por Deus. Beleza? Resposta letra A de amor. Quinta questão. O texto fala sobre classes sociais que tinham imunidades. Imunidade, privilégio. Pessoal, lembrem, a burguesia financiou o rei. Mas para que o rei pudesse governar sem maiores problemas, o rei ele tinha que proteger a burguesia, mas ao mesmo tempo o rei ele tinha que ter o apoio da nobreza e o apoio da igreja. Para conseguir o apoio da nobreza e o apoio da igreja, o rei concedeu imunidades, tanto para a nobreza quanto para a igreja. A nobreza a gente chama de segundo estado, a igreja a gente chama de primeiro estado, é o clero. Nem o segundo estado, nem o primeiro estado pagavam impostos. Então, no contexto apresentado, entre as imunidades que gozavam certas classes, é correto considerar: camponeses e pequenos proprietários eram isentos de pagamento de impostos. Falso. Quem era isento era a nobreza e o clero. Letra B. A burguesia ligada às transações financeiras com os espaços coloniais franceses não estava sujeita ao controle do Estado. Falso. Se o Estado é absolutista, toda a sociedade está submetida ao controle do Estado. Letra C. A nobreza das províncias mais distantes de Paris estava desobrigada de defender militarmente a França. Pessoal, o privilégio, percebam, o privilégio é tributário, o privilégio é econômico. A nobreza e a igreja não pagavam impostos, mas a nobreza, se o rei precisasse, ela tinha obrigações militares. Caso fosse necessário, a nobreza seria convocada para servir ao exército. Beleza? Letra D. Os grandes banqueiros e comerciantes não precisavam pagar impostos. Banqueiro e comerciante a gente chama de burguesia, e a burguesia pagava impostos. Era a burguesia ou o terceiro estado que financiava o rei. Beleza? Então a gente chega na letra E, que diz: o privilégio da nobreza que não pagava tributos ao Estado, condição que contribuiu para o agravamento das finanças do país na segunda metade do século XVIII. Pessoal, eu falei isso para vocês em sala, lembram? Como na França, o rei, não só na França, tá pessoal, em qualquer país europeu, é porque eu estou destacando o que está na alternativa. Como na França o rei não cobrava impostos da nobreza, com o passar do tempo, a arrecadação do Estado foi sendo deficitária. Ou seja, a população foi crescendo. Como o governo não cobrava impostos da nobreza, o governo teve que aumentar os impostos para o terceiro estado, para a burguesia. É isso que a alternativa fala de agravamento das finanças. O Estado precisou de mais grana e, precisando de mais dinheiro, o Estado vai aumentar os impostos para o terceiro estado. A burguesia não vai aceitar. E na segunda metade do século XVIII, em 1789, vai explodir a Revolução Francesa. Portanto, a resposta letra E. Sexta questão. O texto fala sobre o poder do soberano. Pessoal, vejam a citação, o texto é de Jean Bodin. Lembrando que Jean Bodin, ele defende a teoria do direito divino dos reis. Beleza? Então, sobre a monarquia absolutista, segundo o texto, é correto afirmar: a letra A diz: durante o século XVI, o poder do soberano foi enfraquecido. Século XVI é a Idade Moderna. O poder do soberano, o poder do rei não foi enfraquecido, ao contrário, foi aumentado.
A lei sálica, presente nas constituições, permitia que as mulheres exercessem o poder soberano. Ao contrário, a lei sálica é toda lei que proíbe a mulher de se tornar rainha, de assumir o poder. Beleza? Inclusive, o texto fala sobre a lei sálica. Letra C. O conceito de poder soberano foi determinante para o exercício da tirania dos reis absolutistas no século XVI, que governaram sozinhos ao fechar os parlamentos. Pessoal, na Idade Moderna existia parlamento, sendo que o parlamento era um órgão consultivo, ou seja, o parlamento ele vai dar conselhos ao rei. Portanto, na Idade Moderna, o rei não fecha parlamento. Isso até que vai acontecer na Inglaterra. Mas quando o rei fecha o parlamento inglês, o rei provoca uma revolta da burguesia. Lá na frente a gente vai falar sobre isso. São as revoluções inglesas. Letra D. Elizabeth exerceu o poder soberano por tanto tempo porque aceitou dividi-lo com a igreja anglicana. Pessoal, todo mundo já ouviu falar numa coisa chamada distrator. Distrator é algo que o Enem utiliza muito. E o que é um distrator? Uma alternativa perfeita, mas que não está de acordo com o texto. Pessoal, a letra D está perfeita, mas o texto não fala de igreja anglicana. O texto fala de Jean Bodin, da teoria de Jean Bodin. E para o Jean Bodin, o rei é rei por vontade de Deus. Então, a letra E diz que, de acordo com o texto, o poder do rei, o poder soberano, como o poder de Elizabeth, se fundamentava no princípio de não reconhecer poder superior ao do rei, a não ser o poder divino. Traduzindo para o Jean Bodin, não existe nada acima do rei, a não ser Deus. Portanto, resposta letra E. Sétima questão. Pessoal, o texto fala sobre as rendas. Renda é finança, é grana, é fazenda, é imposto que o rei cobra. Então, os reis absolutistas, de acordo com o texto o rei é bom a partir do momento que o rei investe, usa esse imposto, investe na guarda, no exército, porque investindo no exército, o rei, ele conserva o seu poder, conquista novos territórios e vence guerra. Beleza? Então, o texto revela como aspecto característico das monarquias europeias centralizadas a organização das finanças régias, ou seja, o rei, o rei deve organizar as suas finanças, letra A, considerando as despesas com a administração dos negócios militares. Perfeito. O rei ele deve usar os seus impostos para investir na guarda, para investir nos negócios militares. Beleza? Oitava questão fala sobre um texto e esse texto ele mostra a importância da história. Inclusive diz que a história é um trem riscando trilhos, abrindo novos espaços, acenando muitos braços, balançando os nossos filhos. Então, baseado no fragmento e na ação dos sujeitos históricos, analise. Lembrando, o sujeito histórico é todo indivíduo que faz história. De acordo com a escola dos análises, a história ela deve ser contada pelo cotidiano. Portanto, para a escola dos análises, quem faz a história é qualquer indivíduo. Ou seja, não é só pessoas famosas. Qualquer indivíduo, qualquer pessoa, ela contribui para a formação da nossa história. Logo, qualquer indivíduo para a escola dos análises, qualquer indivíduo que compõe um cotidiano, cada indivíduo que compõe uma sociedade é um sujeito histórico. Beleza? Lembrando que quando a gente fala em história atual, é a escola dos análises. É a história do cotidiano. Então, os autores remetem a uma reflexão sobre o papel e a função da história na sociedade. Perfeito. O texto fala da importância da história. 2.
O texto diz que a história é feita pelos sujeitos históricos, que são indivíduos, grupos ou classes sociais participantes dos acontecimentos históricos, de repercussão coletiva ou imersos em situações cotidianas na luta por transformações ou permanências. Perfeito. A sociedade, ela luta cotidianamente para mudar alguma coisa ou para manter alguma coisa. Perfeito. 3. Os autores, no texto, passam a ideia de uma história pronta e acabada, inerte à realidade. Falso. O texto diz que a história é um trem que abre caminhos. Então, resposta letra B de bola. 9ª questão, tem um texto que fala sobre o tempo. E quando vocês lerem o texto, vocês perceberão que o texto diz que o tempo ele é relativo. A gente pode dar uma reprise e fazer com que o passado se torne o nosso presente. Então, a noção de tempo é uma noção relativa de acordo com o texto. Então, qual a alternativa abaixo está em consonância com a ideia de tempo histórico apresentada pelo texto? Letra A. A análise histórica precisa levar em consideração que o tempo e as informações são relativizadas pelos sujeitos. Então, a letra A já é a resposta, de acordo com o texto, é isso. O tempo, ele é relativo. Última questão. Um texto que fala sobre o pensamento de Thomas Hobbes. Lembrem que Thomas Hobbes, ele é defensor do absolutismo, e Thomas Hobbes, ele diz que o homem, ele é mau por natureza. O homem é o lobo do próprio homem. Portanto, o Estado deve controlar a sociedade para que a sociedade não se autodestrua. Beleza? Então, letra A, de acordo com o texto, os homens são bons por natureza. Falso. Letra B. Lembrando, para Thomas Hobbes, o homem é mau por natureza. Letra B. As sociedades dependem de pactos internos de funcionamento que diferenciem os homens bons dos maus. Para Thomas Hobbes, não existe homem bom. Letra C. Os castigos permitem que as pessoas aprendam valores religiosos. Se vocês lerem o texto, vocês vão perceber que Thomas Hobbes não fala de religião. Quem fala de religião é Jean Bodin, é Jean-Jacques Bossuet. Letra D. As guerras são consequências dos interesses dos estados. Guerra, destruição, morte são provocadas pelo interesse do homem, que é mau. O Estado, ele deve garantir a paz. Ele deve controlar o homem. Beleza? Então, o Estado, para o Thomas Hobbes, ele não provoca guerra. Ele garante a paz. Letra E. Os Estados devem controlar os homens, permitindo sua sobrevivência e o bom convívio social entre eles. Perfeito. É isso o que o Thomas Hobbes fala no seu livro O Leviatã. E, meus amigos, com isso a gente finaliza o nosso primeiro vídeo, o nosso primeiro comentário. Espero que vocês tenham curtido. Lembrem de deixar o like, lembrem de compartilhar com os amigos de vocês. A ideia é sempre ajudar. Para quem não é do curso, eu sugiro que você dê um pause, que você leia o texto para que você entenda a resolução. Beleza? Um beijo para todo mundo e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Vem com o cara.